Olá, pessoal. Nós estamos aqui reunidos, o professor Antônio Marcelo, professora Marta e eu, e justificamos a ausência do professor Jacques, porque ele teve um problema de família hoje e, infelizmente, não pôde estar presente. Mas ele participou das reuniões durante a preparação dessa fala e desse vídeo que vai estar disponível para vocês, tá? Nós nos reunimos e achamos por bem colocar essa videoaula para vocês, para discutir um pouquinho do procedimento que nós sugerimos que fosse tomado na elaboração desse TCC. Nós quatro temos recebido assim muitas mensagens dos alunos com muitas dúvidas, coisas que nós já pensávamos que estariam resolvidas. Isso nos tem preocupado. Nós sabemos que o tempo não é muito, agora nós teremos um recesso das festas de final de ano e a nossa preocupação é como tentar solucionar pelo menos essas coisas mais urgentes. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar para vocês que tudo aquilo que foi feito no pré-projeto, na primeira e na segunda versões, com os feedbacks dos professores, vão passar a constituir o seu texto do TCC. Então, eu estou dizendo isso porque eu recebi uma mensagem dizendo assim, então para que a gente fez o pré-projeto se agora nós vamos fazer o TCC? Então, eu gostaria de deixar claro que o pré-projeto é o tempo, a elaboração do pré-projeto é um trabalho e um tempo em que a gente se dedica a pensar no que nós vamos fazer como TCC. Então, o pré é antes do projeto. O seu projeto de fazer alguma coisa, ele tem que ter um período de amadurecimento, a concepção da ideia, dos seus métodos de trabalho, a metodologia que envolve tudo, né? A concepção, a sua ideia, os seus objetivos, sua proposta, as leituras que você faz. Né? Tudo isso é muito maior do que somente eu vou fazer um trabalho sobre esse tema. Então, o TCC seria a parte final, seria já uma elaboração do que se construiu até aqui, tá bem? Então, enquanto vocês tinham lá separadinhos introdução, justificativa, objetivos, metodologia, agora nós teremos apenas 3 partes. O TCC se constitui de 3 partes. Uma introdução, o desenvolvimento e as considerações finais ou conclusões, depende de como você tiver lá no seu projeto. Na introdução, o que nós vamos colocar? A introdução que estava no pré-projeto, a justificativa que foi construída no pré-projeto e os objetivos. A sua fundamentação teórica e a sua metodologia e o trabalho de interpretação e, como é que a gente fala, tratamento dos dados, vão fazer parte do desenvolvimento. Então, aquilo tudo foi muito produtivo, inclusive familiarizou a todos, pelo menos deu oportunidade para isso, para a gente se familiarizar com o método científico, a pesquisa, as leituras, até selecionar se esse livro aqui é bom, este não é bom, já faz parte de uma acuidade que a gente aprende a desenvolver com a leitura. Esse espírito crítico de considerar um material bom e adequado para a sua pesquisa ou não, a gente desenvolve com o tempo, tá? Os professores vão falar e cada um tem assuntos a abordar com vocês. Eu queria só dizer mais uma coisa. Ainda temos alunos com problemas no acesso à plataforma, ao uso das ferramentas que a plataforma oferece. Porque, como que está lá no cronograma? No cronograma tem uma data para enviar o tema. Tinha, né? Tinha aí embaixo, feedback. Naquele cronograma está escrito data, qual é o assunto ou atividade, e do lado responsável. O responsável é a pessoa que vai usar em primeira mão esse recurso. Então, por exemplo, se o aluno enviou o tema, o feedback para o tema, quem vai dar é o professor. Depois ele recebe feedback, ele pode dialogar com o professor no mesmo espaço do feedback em responder, que tem esse espaço. Eu estou dizendo isso porque às vezes a gente perde o diálogo, a gente não sabe onde o aluno colocou, ele fala, uma vez você não respondeu, quando você vai ver está em outro lugar. Então, por exemplo, não é uma vez só que a gente pode entrar em cada link daqueles. A gente entra quantas vezes forem necessárias, porque embaixo sempre tem responder, tá? Então, por exemplo, nós tivemos, quando tinha lá versão 1, o aluno enviou pelo link de versão 1. O professor, o que é o feedback? Não é o retorno, a resposta? Então, o professor é que vai acionar o feedback. Aí o aluno vai ler lá. Se ele quiser falar com o professor, ele não precisa voltar na versão 1, ele vai responder do feedback que ele recebeu do professor. Se estabelece ali um espaço de diálogo.
Por quê? Algumas vezes as pessoas colocaram aí versão 2. O professor logo após põe feedback da versão 2 e quando a pessoa quer conversar com ele sobre isso, foi lá na fundamentação teórica. Não era ainda a hora de ir lá, por isso que às vezes as notícias se perderam, tá bom? Só estou dizendo isso para esclarecer, para a gente não ficar perdendo o diálogo, porque às vezes a gente não sabe onde é que está essa conversa. Como para cada aluno tem um fórum, nenhum de vocês vê o que o outro colega seu está fazendo, o diálogo é somente conosco, para nós a caixa fica muito cheia porque estão todos lá. Então, a gente às vezes demora a localizar, tá bom? Então, a gente usando com cuidado, nós vamos otimizar o tempo que temos, tá? E nós vamos falar aqui de como utilizar as normas, os professores vão falar, e eu queria só deixar mais um reforço. Leiam as orientações que estão na plataforma, tá? Elas ajudam muito a esclarecer, porque de fato vocês estão fazendo muitas disciplinas e mais o TCC. E a gente sabe que não é fácil escrever, a gente fica sempre com um excesso de responsabilidade sobre aquilo que escreve, tá? Sobre aquilo que escreve, né? Então, nós vamos escrever o nosso TCC. Tomem cuidado com as consultas e não transcrever o que você consultou para o seu texto, tá? Como se fosse um texto pessoal próprio, tá bem, gente? Nós ainda voltamos a nos falar, vou passar a palavra para a professora Marta, professora Marcela. Para a Marta. Olá, pessoal. Sou a professora Marta, sou orientadora dos alunos, né, do polo de Caratinga e de Carlos Chagas. Mas essa fala também serve para os demais polos, né, que nós somos professores das demais disciplinas. Mas em relação ao trabalho de conclusão de curso, eu vejo que os alunos não estão prestando atenção ao que nós estamos colocando na plataforma, estão deixando de ler, porque a gente tem esse controle se o aluno acessa ou não. Então, e muitas vezes vem algumas perguntas que realmente deu para perceber que o aluno não leu o que foi explicado na plataforma. Então, esse é um primeiro ponto que eu tenho a destacar. Outra questão é sobre, né, o que já a professora Maria Antônia comentou, sobre o TCC agora, né, em diante. Nós já vimos, então, o pré-projeto, será aproveitado, né, principalmente a introdução do seu trabalho, que vai ser essa junção do seu, né, refrisando um pouco da sua definição do seu tema, né, qual a sua justificativa, os seus objetivos, né, que procedimentos metodológicos, que metodologia você vai seguir, como também, né, os possíveis, né, resultados que se espera chegar. Então, de certa forma, a introdução é uma apresentação geral do seu trabalho. Claro que, se vocês leram as normas de construção e elaboração do TCC, que está na plataforma, desde o início da disciplina, vocês vão ver que a introdução ela acaba sendo... você vai desenvolvendo ela durante todo o processo de construção. Vai chegar ao final do seu TCC, você ainda vai estar adequando e melhorando a sua introdução. Então, praticamente a introdução já está pronta, é só adequá-la. Depois nós vamos passar, né, para a parte do desenvolvimento. Né? Tem aqui alguns slides, né, das partes, né, que já foi comentada, do desenvolvimento, que vem a ser a sua fundamentação teórica, deixa eu passar aqui o... Só um momentinho. Não, só um minutinho. Então, fundamentação teórica, né, os procedimentos metodológicos e análise dos resultados. Quanto à fundamentação teórica, né, é toda aquela revisão da literatura em relação ao seu tema a ser pesquisado, né? Que você lá lançou objetivos, que você fez uma justificativa. Então, essa fundamentação, por exemplo, eu como orientadora dos meus polos, eu já encaminhei algumas indicações de textos, né, para ajudá-los. Mas essa não é a minha função, pessoal. Vocês têm que buscar as fontes, né, conforme o tema que vocês, né, definiram. Esse tema, né, conforme os objetivos que foram definidos, vocês têm que, então, tentar buscar referenciais
que estejam de acordo com esses objetivos. Só queria acrescentar, Marta, por favor. Sim. Bom, para quem não me conhece, sou Antônio Marcelo, tá? Professor da disciplina de Geografia e Poder e também orientador de TCC no Polo João Monlevade. Eu percebo que os alunos cometem erros, e aí não sei se serve de consolo, mas não são apenas os alunos da Geografia, é um problema que eu normalmente tenho que corrigir em várias disciplinas, que é a busca dessa informação, seja da fundamentação teórica, seja de algum exemplo, a utilização de sites na internet. Bom, em princípio não há problema nenhum. Existem sites excepcionais, muito bons, etc. Agora, o aluno tem que tomar muito cuidado e saber, isso sempre que eu vejo algum aluno fazendo isso, eu o corrijo, né, de utilizar, às vezes, sites que ou eles são oficiosos, até com boas intenções. Exemplo, Wikipedia. Wikipedia tem uma ótima intenção. Agora, eu não posso me fiar na informação que está ali, porque ele não é um site livre, é uma coisa onde a colaboração é total. Qualquer um pode escrever qualquer coisa no Wikipedia. Então, vamos entender que, quando o aluno cita como fonte, ele prefere não ler o texto que o professor, no caso eu, deixei na plataforma, e prefere recorrer ao Wikipedia. Isso é um erro grave. E um erro grave, por quê? Porque ele está pegando uma fonte completamente sem fundamento, né? Ou então, Brasil Escola, pega do site Brasil Escola. Quando você está no ensino fundamental e no ensino médio, eu posso até entender. Agora, quando você está na universidade, ainda mais terminando um curso de graduação, o site Brasil Escola já não serve mais. A não ser, por exemplo, que eu quisesse estudar as informações, por exemplo, de geografia no site Brasil Escola. Se eu transformasse isso no meu objeto de estudos de TCC, eu até poderia, lógico, teria que citar o site Brasil Escola. Agora, fora isso, ele como referência, não, isso é para aluno de ensino médio, né? Isso é para aluno de ensino fundamental, né? Então, quer dizer, vamos tomar a parte da fundamentação teórica, no que a professora Marta chama a atenção, primeiro, sem dúvida alguma, recorrer sempre às fontes. Agora, por favor, e aí entro eu, recorram às fontes, mas olhem que fontes são essas, né? Vocês não podem colocar qualquer coisa, né, ali de qualquer maneira. Quer dizer, vamos entender isso de uma vez por todas, né? Quer dizer, para aquele que não entendeu até essa altura do campeonato, vai então a notícia triste, tá? Vai ter que entender. Porque se colocar no TCC uma fonte que seja um Wikipedia da vida, um Brasil Escola, um trabalho de conclusão desse eu reprovo, sem problema nenhum. Porque a fonte é muito tênue, é muito pueril, ela não indica coisa nenhuma para uma discussão que se presta a um TCC. Quer dizer, então vamos deixar muito claro isso, né? E academicamente não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Né? Então, por favor, devolvo, Marta, para você. Obrigada. Então, dando continuidade, ainda em relação à fundamentação teórica, nós temos que lembrar que vocês, né, são possíveis futuros formandos de ensino de geografia, né, licenciatura. Então, aconteceu muito de aparecer trabalhos, pré-projetos até, voltados ao bacharelado, com viés de bacharelado. E aí, por exemplo, no caso dos meus alunos, meus orientandos, eu chamava atenção, certamente os demais colegas também fizeram isso. Então, na sua fundamentação, na sua revisão bibliográfica, vocês sempre vão ter que estar relacionando, né, o tema de vocês com a parte de ensino de geografia. Tá? Porque vocês estão se formando em licenciatura em geografia. Então, esse é um ponto que a gente tem que, né, sempre lembrar. Né? Certamente os demais colegas também estão, né, lembrando vocês, né, de todos os polos, que é licenciatura. Eu admito que eu fui um pouco liberal aí, mas a maioria dos alunos estão trabalhando nesse viés de um curso de licenciatura. Mas o que eu fui liberal é quando os temas, apesar de serem notadamente bacharelado, mas eles poderiam ser claramente aplicados no dia a dia. Por exemplo, discussão sobre meio ambiente. Sim, e tal. Quer dizer, aí eu fui liberal nesse sentido. Mas sempre tentando, claro, né, fazer esse viés com a questão do ensino. Eu posso falar, eu vou pedir licença para a professora Marta. Quando o professor Antônio Marcelo estava falando uma coisa sobre as fontes, eu me lembrei de uma coisa. Muitas vezes, quando nós vamos selecionar, é possível ver isso nas citações.
Quando você está lendo uma obra, acha interessante, destaca um trecho, cita e vai colocar você tem que fazer isso, né? Colocar a citação e discuti-la. Quando o professor fala cuidado com as fontes, olha só, você, se não tomar cuidado com o autor daquela obra, é sempre bom você, se for um livro clássico, você está vendo uma coisa interessante, vai olhar um pouco a biografia da pessoa, só dá uma olhada na história dele, de vida, porque de repente você está colocando duas pessoas que têm uma posição teórica, um posicionamento teórico, uma concepção da geografia e do ensino, que são diferentes. E se você coloca junto, dentro da mesma coisa, sem fazer essa discussão, vai ficar confuso. Então, o que a gente chama isso? Pôr os autores para dialogar. Essa é uma expressão que os pedagogos gostam de usar, sempre a gente ouve isso em congresso. Põe os autores para dialogar. O que significa isso? Quando você, em uma obra, percebeu uma coisa interessante que está coerente com a sua forma de pensar e o que você gostaria de fazer, destaca a frase, coloca, dá a referência, né, a página, o nome do autor, o ano, a página, está lá nas referências no final, e tece considerações, você faz isso. No entanto, por quê? Porque o outro autor que você vai citar não pensa exatamente como ele ou não tem a mesma linha teórica, mas você vê pontos de aproximação entre os dois que coloca a citação do outro e você faz o vínculo entre essas duas ideias. Isso tem que ser feito. Num trabalho de pesquisa, não adianta a gente só ler, juntar, colocar tudo. Tem que estar presente o autor do TCC. Você comenta um autor, faz uma ligação com o seguinte que você vai citar, e não raras vezes você pode falar assim, foi possível, à luz dessas considerações, observar, na minha experiência na sala de aula com os alunos fazendo isso, que isso se confirmou assim, assim, assim. Então, entre no texto, tá? Você não precisa ficar preso só no que o autor falou e que você é um observador distante. Tem que participar. Tem que participar. Então, lê, faça citações devidas, dialogue com os autores que você está utilizando e se coloque dentro do texto, tá? Não fique preocupado se o seu texto é mais pobre do que o autor do livro. Certamente será, eles estão mais experientes, estão há muito mais tempo fazendo isso, nós não. Então, não se preocupe com isso, mas faça essa costura entre os autores e cuidado com a fonte, tá bem? Devolvo a palavra para Marcelo. Certo. Bom, só para acrescentar ainda em relação à fundamentação teórica, a gente pode aqui citar, né, que vai aparecer no slide para vocês, bibliotecas virtuais, e aí foi, né, o professor Antônio Marcelo organizou, né, um banco de dados, e aí nós, professores, né, colaboramos com textos, com vários materiais, que está na área virtual de interação do curso de Geografia, lá no item 6, bem ao final, né? Então, vocês vão ter esse banco de dados, já está disponível, né? Nós estamos ainda acrescentando materiais, TCCs, vários textos, né? Está lá conforme as disciplinas. Algumas disciplinas ainda não aparecem nada, mas a gente está aos poucos. Foi essa semana, quarta-feira, que a gente, né, colocou na área virtual. Então, a gente está ainda incrementando, né, para, né, ajudá-los, para vocês poderem consultar, né, esse material. Não será só ali que vocês vão pesquisar. Nós também temos o domínio público, revistas online, né, próprio Cielo e tantos outros materiais que vocês, né, tendo a disponibilidade, seja de biblioteca, né, física ou virtual, vocês vão poder, né, estar pesquisando. E lembre-se, gente, vocês têm as normas da BNT, vamos, né, obedecer às normas. Tem lá na própria plataforma, né, repito, as orientações, as normas. Então, é só olhar e seguir, não é difícil, certo? Além do que, referente às normas e às citações, não custa lembrar, né, a quantidade de textos que vocês leram durante o curso, muitas das vezes artigos de revistas acadêmicas, outras vezes capítulos de livros, e todos eles tinham essas citações. Então é só observar como que não tem muito... Até porque só existem dois grandes modelos, né? Ou usa a BNT ou é o modelo de Chicago, então não tem muito o que fazer, não tem muito o que inventar, né, nessas coisas. Então é só prestar atenção também no que está lendo, né? Aí. A respeito da biblioteca virtual, só é uma coisa que ela não tem fim, né? Quer dizer, a gente vai alimentando sempre que
for possível encontrar mais textos, e aí já com o critério de qualidade dos professores. Quer dizer, os textos que estão ali são textos acadêmicos, são textos universitários. Isso aí não há dúvida, não há discussão sobre isso. Por favor, Marta. Eu queria dizer o seguinte, com relação ao tratamento do tema da pesquisa, em alguns casos eu vi isso, já alertei, né, os orientantes que estão sob a minha responsabilidade, é o seguinte, muitas vezes a gente se empolga com o tema e esquece de citar que é voltado para o ensino de geografia. Nós temos que fazer o vínculo do conteúdo, o professor falou assim, meio bacharelado, né? Nós não estamos fazendo isso não, viu gente? Nós temos que lembrar que o nosso trabalho é de licenciatura para o ensino de geografia. Então, por exemplo, nos objetivos, eu vi alguns trabalhos que nenhum deles foi citado o objetivo voltado para o ensino deste conteúdo para aqueles alunos. E muitas vezes nem na justificativa. Não se esqueçam, tá? O tema nos envolve muito e como trabalhar esse tema lá no ensino de geografia, tá bom? Não se esqueçam. Tanto, até aproveitando que está ocorrendo casos e você, conforme você está relendo ainda, por exemplo, essa semana mesmo eu chamei a atenção de um aluno para rever melhor o objetivo. A gente acaba muitas vezes voltando ao objetivo, porque conforme tu vai se inteirando, né, no trabalho, vê que o objetivo ainda não está bem lapidado. E o objetivo é o cerne do seu trabalho. Então, eu posso dizer no meu caso, eu ainda de alguns alunos eu estou chamando atenção quanto ao objetivo. Porque se o objetivo não estiver bem claro, depois o trabalho ele fica bastante prejudicado. Quando a gente está terminando de fazer o tratamento dos dados, que é a avaliação dos resultados, às vezes nós, quando começamos a pesquisa, temos uma ideia a desenvolver. Pelo meio do caminho vão acontecendo algumas coisas que nos obrigam a fazer algumas alterações. Se você foi obrigado a fazer alguma alteração, eu pensei em fazer com todos os alunos de tal série e com os professores, e não deu para você fazer do jeito que imaginou, continue trabalhando, trabalhe os dados que você obteve, depois você volta na sua introdução para ver se você não disse que vai fazer uma coisa, e quando você já fez, não era exatamente aquilo. Por que nós estamos falando? Tem uma observação nos slides que a professora Marta fez questão de colocar, que é, tanto a introdução como as suas considerações finais, são as últimas coisas que você dá o retoque final, até na introdução. Porque com o desenvolvimento do trabalho, pode ser que você tenha ter feito algumas adaptações, e isso tem que estar lá na introdução. Então, você volta, adapta a sua introdução a esse resultado que você foi forçado a alterar de acordo com o andamento das coisas durante o trabalho, tá bom? Pode isso acontecer é assim mesmo, imprevistos, né? Toda pesquisa pode acontecer imprevistos. Isso. Então, por isso que, como já foi comentado, a sua introdução e as considerações ali finais sempre são as últimas a serem fechadas, porque até você concluir, né, o seu trabalho, pode haver algumas alterações ou mudanças que façam com que você volte lá na sua introdução. Isso. E as suas considerações finais ou conclusões são sempre um contraponto, uma comparação entre os seus objetivos e os resultados que você obteve. Nas conclusões ou considerações, você vai dizer o quê? Ao longo desse trabalho, ao final desse trabalho, utilizando a metodologia que você escolheu, os resultados que se esperava foram obtidos, foram atingidos, tal. Quer dizer, o seu objetivo tem que estar presente lá na sua conclusão. Você conseguiu? Aquilo que se propôs foi alcançado? Então, sempre o trabalho ele tem que ter um fechamento, ele tem que ter uma harmonia interna. Tudo se combinando, tá? Então, essa aqui está pronta, já não vou mais mexer na introdução. Não, a gente vai ter, depois que tiver terminado, ver se está tudo coerente e equalizar a linguagem para ficar tudo redondinho, fechadinho. Bom, isso então em relação, né, à fundamentação teórica e, né, alguns resultados. Em relação aos procedimentos metodológicos, de forma simples, pessoal, são todas as etapas, né, todos os passos para a produção do seu trabalho, né, todos os procedimentos que você fez para se conseguir desenvolver o seu trabalho. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com uma escola, né? O que eu vou fazer nessa escola? Então,
Vou aplicar questionário, vou aplicar entrevistas. Questionário e entrevistas são diferentes, né? É uma turma, 2 turmas, são quantas escolas? Então, tudo isso tem que estar bem descrito. Nós, professores, a gente, nessa parte dos procedimentos metodológicos, sempre questionou, né? Bom, estou citando um exemplo de escola. Quantas escolas você vai investigar? É aluno? É professor? São ambos? Então, isso tem que estar claro nos seus procedimentos, na sua metodologia. É um trabalho mais da vertente lá, né, mais crítico, é mais da linha da percepção, eu também tenho que colocar. É um trabalho quantitativo, vou realizar coleta de dados, então depois eu vou estar fazendo, né, posso fazer gráficos, tabelas, quadros. É mais qualitativo, né, eu posso usar as respostas dos alunos para argumentar, para mostrar, né, no trabalho qualitativo, numa pesquisa qualitativa, a própria resposta dos alunos vai estar me ajudando a responder, né? Porque você vai interpretar essas fases, dele, né? Exatamente, a gente vai estar mais subjetivo. É o trabalho qualitativo, né? Então isso você tem que descrever nessa parte nos seus procedimentos metodológicos. Claro que lá nos resultados você vai estar, né, explicando de forma, né, conforme o que você, se é quantitativo ou qualitativo. Mas nos procedimentos metodológicos, quando eu leio, eu tenho que entender depois para analisar os resultados. Um problema que a Maria Antônia aqui falou ao pé do ouvido, e é verdade, a respeito, e aí eu queria voltar rapidamente na fundamentação teórica, mas sem perder a questão metodológica, porque vale para os 2 casos, tá? Vale para a introdução, vale para todo o trabalho de conclusão. A utilização de livros, de artigos acadêmicos, até de sites e tal, nós temos as regras da ABNT, etc. Esse material a ser usado, eles devem ser usados, de novo, primeiro com essa seleção que nós 3 já chamamos a atenção. Agora, vamos lembrar de uma coisa. Quando você faz tudo isso, você, aluno do TCC, realiza todo esse trabalho, aí lá no final, agora eu vou impressionar a professora Marta, vou impressionar a professora Maria Antônia, vou encher de livros ali na bibliografia, nas referências bibliográficas no final. Vamos a uma notícia triste que eu já dei a vários alunos meus, e agora vamos generalizar, tá? Você só pode incluir nas referências finais o material que você citou no corpo do texto, ao longo do texto, tá? E aí alguém vai falar, mas se eu quiser botar mais coisa, não, é simples, é nota 0, você está reprovado, tá? Porque você não pode colocar uma coisa que você não usou, tá? Daí, uma coisa que, aí vamos começar a entender, algumas vezes que eu com certeza fiz isso, bem provavelmente a professora Marta, a Maria Antônia e todos os demais professores já fizeram isso. O aluno chega, ele apresenta lá, vamos pôr na parte de introdução, escreveu qualquer coisa, eu falo, olha, você não tem citação nenhuma, você tem que dar mais escopo, tem que dar mais gordura no teu texto. Aí o aluno na hora ele fala, mas por que eu tenho? Eu já fiz uma introdução tão bonitinha. Eu falo, tá bom, mas você não está citando ninguém. Tá? Se não está citando ninguém, então eu só posso pressupor que essa informação seja de uso comum, ou seja, qualquer um sabe. O porteiro do prédio sabe dessa informação, qualquer um sabe. Maravilha! E aí, você vai fazer trabalho como se você não tá sem bibliografia, sem coisa nenhuma? Você não vai poder citar no final referência bibliográfica, já que você não está nem citando na introdução isso. Tá? Chega na referência teórica, é claro que você vai ter que citar, alguma coisa vai aparecer. Só que aí temos um problema. Vê se vocês acompanham meu raciocínio. Vamos supor que você fez uma introdução sem uma única citação bibliográfica. Você não tirou de fonte nenhuma aquelas informações. Quando você faz isso, disse há 1 minuto atrás e repito, você está afirmando nas entrelinhas, nos subentendidos, que aquele texto que você escreveu é de conhecimento público. Todo mundo sabe daquilo e todo mundo concorda. É senso comum. Tá? Por isso eu não preciso nem colocar citação bibliográfica. Tá? Não tem valor científico. Exemplo, sai no Brasil
de uma forma geral, apenas as mulheres usam as saias, tá? Eu não preciso colocar uma referência bibliográfica para isso, tá? Porque todo mundo sabe, mais ou menos, senso comum, que mulher que usa saia, homem não usa saia. Por favor, em linhas gerais, tá? Não estou aqui fazendo nenhum discurso sexista, não, tá? Então, eu não preciso colocar uma referência bibliográfica para isso. Tá? Eu não preciso colocar uma referência bibliográfica dizendo, olha, todos os professores universitários têm pelo menos alguma graduação. Isso me parece um tanto óbvio, né? Porque eu não preciso colocar isso. Agora, se eu afirmo, olha, que os professores, melhor, que um assunto tal de práticas de geografia envolve a necessidade de você entender o que o livro Geografia da Fome, do Josué de Castro, tá? Então, alguém disse isso. Aí eu tenho que botar, conforme Endo, Maria Antônia, no livro tal. Ela falou isso, né? Que todo aluno de geografia, todo professor de geografia, para dar aula de geografia, deveria ler essa obra. Está dando para entender? E aí você passa a ter o direito de incluir o livro da Maria Antônia na referência bibliográfica. O que, aliás, também alguns alunos confundem. Eu já vi, por favor, pegando esse nosso exemplo hipotético, a professora Maria Antônia escreve o seguinte livro, A Importância de Josué de Castro na Geografia, no ensino de geografia. E aí o aluno coloca, conforme Endo, Maria Antônia, Josué de Castro, no seu livro Geografia da Fome, é fundamental para o ensino da geografia. Aí lá no final, o que ele coloca? Castro, Josué de Geografia da Fome. E a Maria Antônia desaparece. Não, a Maria Antônia que foi citada, não foi o Josué de Castro. Esse é um outro erro que alguns estão cometendo, né? Então, de novo, quer dizer, tem que ser dessa forma. Né? Porque se não for, está errado. Isso são erros graves, que não podem ser cometidos. Né? Então, quer dizer, não dá para... Por isso, de novo, quando você afirma coisas, busque, se essa afirmação não é de uso comum, não é de senso comum, busque a fonte de onde você está tirando. Verifique nesse uso das fontes, lembre a fala da professora Maria Antônia, se não existe contradição entre essas fontes. O momento que ela disse, bote os autores para dialogar. Né? Feito isso, bom, agora vamos à parte da fundamentação teórica. Aí eu tenho que realmente pegar. Eu estou pegando que teoria para explicar essas coisas? Tá? Não, mas se for um texto teórico, né? Exato. Não, mas mesmo assim, quer dizer, se você está analisando a prática do ensino da geografia na escola Zé da Silva, tá bom, quais os livros que tratam de prática de ensino de geografia? Que autores tratam disso? Tá? Então você tem que pelo menos selecionar o quê? 2, 3 autores de uma maneira e explicar cada um deles, conforme o autor tal, que escreve, do autor do livro tal, sei lá o que, é assim, ponto. Já de acordo com o autor fulano, que também tratou do mesmo tema no livro X, o entendimento é assim. Portanto, podemos entender, resumindo os dois autores, que o entendimento teórico é assim, assado. Frente a isso, vamos à metodologia de trabalho. Que métodos trabalhamos para isso? Tá? Estamos fazendo uma pesquisa com questionário. Por quê? Porque, segundo a autora, a professora Marta, no seu livro tal, entende que o uso de práticas de questionário é a melhor forma de você lidar com um público maior numa amostra de pesquisas. Não, a entrevista ela é possível quando você lida com um público menor de pessoas. Isso imaginando que seja um pesquisador só. Né? Quer dizer, tudo isso tem que estar descrito, sabe? Indicando as fontes. Fora, se isso não acontece, o texto ou é um texto que não tem fundamento nenhum, ou então é plágio mesmo, você saiu copiando de alguém e esqueceu de citar. Então, por favor. Eu só queria dizer uma coisinha para finalizar minha fala, que é o seguinte, eu me lembrei agora por causa de um e-mail que eu recebi. É possível ou é necessário colocar ilustração no texto? Geralmente não. A menos que, vamos supor, a professora Marta falou alguma coisa, vamos dizer que alguém esteja trabalhando geomorfologia e o uso da encosta. Para que a pessoa, o leitor, entenda e ele vá comprovar que tem construção de risco na encosta,
Então, precisa, ela é conteúdo aí, ela faz parte do trabalho, ela não é ilustração, ela é uma imagem que contém um texto, tá bem, gente? Agora, se você estiver falando da sua cidade, põe uma foto da cidade, isso não. Eu estou me reportando a uma aluna que perguntou se ela poderia colocar, quando os alunos responderam o questionário que ela aplicou, ela fez as fotos para mostrar, eu falei, você pode pôr nos anexos. Pode colocar os anexos, isso não tem problema, mas não no corpo do trabalho. Então, o que pode ir no corpo do trabalho em termos de figura? Gráficos ou tabelas, no caso daquilo que atender melhor o seu trabalho. E, se for uma questão de um problema situado em um determinado lugar, e essa situação, essa localização geográfica é responsável pelo problema, o mapa tem que estar lá para mostrar. Né? O mapa de localização do fenômeno ao qual você está se referindo. Agora, só se você for situar a sua cidade dentro da região que ela está, não. Você pode pôr nos anexos para não pesar o texto. Porque quando a gente está lendo um texto e tem uma figura, se ela não fizer parte, se ela não, vamos dizer isso na linguagem dos professores de língua portuguesa, dizem contém um texto. Ele é portador de um texto. Se a imagem der continuidade ao texto que você está lendo, porque ela contém uma informação que vai facilitar a sua compreensão do texto, aí sim. Então, imagens que são coerentes com o texto. Agora, só para ilustrar, para mostrar, isso não cabe num TCC. Você vai colocar nos anexos. Caso tenha aplicado um questionário a professores ou alunos, uma cópia desse questionário tem que estar nos anexos também, tá bom? Era só isso. Eu só quero aproveitar ainda em relação às referências bibliográficas, na parte da introdução. Certamente vocês vão, né, ao pesquisar, vão verificar que em muitos casos as citações na introdução não é o mais adequado. Por isso, pelo menos eu estou orientando, né, os meus, dos dois polos, que não coloque citação em introdução, porque é uma apresentação. Não é o mais adequado, não que esteja errado, mas se for com robô, né, se for para ajudar, tudo bem, mas não é mais o adequado. Então, claro que a gente vai ver cada situação, né, uma situação, mas só para lembrá-los, né, de que... Marta, mas só lembrando, quer dizer, desculpe te cortar, mas a ideia da citação, conforme eu disse, quando não é do senso comum. Lógico, se é do senso comum, se você está fazendo uma apresentação em que você está falando coisas que não existe muito debate sobre aquilo, todo mundo aceita, é claro, não há a menor necessidade. Agora, se você já bota uma informação completamente fora, você tem que dizer de onde você está tirando aquilo. Mas eu digo assim, ó, a introdução é uma apresentação do trabalho. Sim, no máximo, uma aula e meia, 2 no trabalho de TCC. Sim, mas... Então, não há necessidade de fazer citação. Depende do trabalho, né? Exato, mas assim, em geral, não. Agora, em geral, não. Agora, a gente está... Tem aluno que está se preocupando em colocar citação já na introdução. Não vejo necessidade. Né? Não, pelo menos... de onde eu vejo, assim, não tem. O que sim, na parte teórica, né, que tem que se fundamentar bem, né? Mostrar, fazer esse contraponto entre os autores e o diálogo. Mas na introdução, eu acho assim, é mais apresentar o trabalho, tendo, né, aquelas características do tema, da justificativa, seus objetivos e pronto, né? A gente costuma dizer que o que é a apresentação do trabalho em si. As partes que são suas mesmo são a introdução e as conclusões. E as conclusões, exatamente. E aí sim, as citações, as referências lá na fundamentação teórica. E, né, até se quiser comprovar alguma coisa nas considerações, pode ser. Depende do tema. Mas assim, pelo menos a orientação que eu estou passando para os meus polos, nós somos nos polos, é que não há essa necessidade na introdução. Mas eles vão pesquisar, eles vão verificar que em alguns textos aparece. Então, por isso que não está errado, mas não seria... Não só a ideia de, por exemplo, se você vai estudar um livro... o meu objeto TCC é o livro de Maria Antônia Endo, Práticas de Ensino de Geografia. Já na abertura... Aí sim. Mas... Foi uma discussão boa para vocês, já porque... Entendeu? Agora, se eu quero falar do ensino no colégio tal, é claro que não. Aí eu vou descrever, olha, eu vou pesquisar na escola tal. Esse tipo de coisa estava aparecendo na introdução.
reprodução. Então, por isso que Não, se limitar nela. Pois é que tá, mas a única preocupação, mas a preocupação maior disso tudo, aí eu volto naquele comentário que fiz. O problema, e aí sim, eu peguei várias pessoas fazendo introduções, por exemplo, sem citação alguma, e aí no final já me aparecia uma bibliografia, sabe Deus, saído da onde. Aí eu falo, olha, não bate, entendeu? Não pode isso. Se você está puxando de algum lugar ali, então que apareça na introdução essa citação, né? Mas não pode incluir assim do nada, né? Esse é o problema. Aí vamos à análise dos dados. Pode explicar assim, depois, não. Bom, em relação à análise dos dados, né, de certa forma, você fez seus procedimentos, né, destacou todos os passos, né, que você seguiu para o desenvolvimento do seu trabalho. Então, o que vem a ser essa análise dos dados? É a organização e a interpretação dos dados coletados na sua pesquisa. E aí vem aquela questão, foi uma pesquisa quantitativa? Foi uma pesquisa qualitativa? Bom, o que é a pesquisa quantitativa, né? Você vai poder organizar os dados, né, em tabelas, gráficos. A qualitativa, né? Fragmentos de textos retirados ou extraídos, se você aplicou questionário, se você aplicou entrevista, né, que você pode utilizar para subsidiar depois a sua análise, né? E sempre, como a professora Maria Antônia já comentou antes, na sua análise, reportar-se aos autores que você utilizou na sua fundamentação teórica, né, que está relacionado aos seus objetivos e ao seu tema. Tá? Então, tem que cuidar muito isso na análise dos resultados, porque a fundamentação já diz, é o que vai te dar, né, um suporte para os seus resultados. Por isso que tem que haver essa interação, essa correlação entre a sua análise e a fundamentação teórica. Eu lembrei de uma coisa aqui agora, que se refere à pesquisa, aplicação de questionário. Tem um aluno que está fazendo um trabalho, e para esse trabalho ele vai entrevistar um professor, mas ele lamentou que não deu tempo de fazer antes de terminarem as aulas. Eu disse a ele, olha, no caso de você conhecer a pessoa, ela se dispuser a fazer, não tem problema que não seja no período letivo. Pergunta se ela faz, entrega o questionário, depois recolhe. E tem uma outra que vai precisar de 3 alunos, está falando de cartografia, vai precisar de 3 alunos para fazer um exercício e não deu tempo de fazer. Eu disse a mesma coisa. Ela já trabalhou nessa escola, já fez o estágio e conhece alguns alunos. Eu falei, teria problema de você convidá-los um dia, junta os 3 e aplica isso? Eu acho que não há problema, né? Porque não precisa ser dentro do ambiente escolar. A gente não pode inventar, tem que ser aluno mesmo. Se eles podem fazer, se concordarem em fazer, vocês podem fazer fora da sala de aula nesse período, já que são pessoas que, em muitos casos, vocês conhecem, as pessoas compreendem essa situação, porque nós fomos prejudicados com esse semestre truncado por esse recesso, né? Nós não podemos impedir. Então, se vocês conseguirem aplicar os seus instrumentos de obtenção de dados, né, de coleta de dados, fora da escola, as pessoas concordarem em fazer, não há problema nenhum, não, tá bom? Assim vocês ganham tempo. De minha parte, terminei, só queria novamente reiterar que o professor Jacques mandou um abraço a todos vocês e pede desculpas, hoje ele está muito triste, não daria para ele participar hoje, porque ele tem que resolver várias coisas, mas transmitimos aqui um abraço dele. Desejo a todos vocês boas festas, que o ano de 2016, além da sua licenciatura concluída, do seu diploma, seja um ano de conquistas e realizações. Um grande abraço a todos. Podemos fechar então? Já foi colocado. Então, vocês vão ter os slides, né, que vão estar mostrando aí as etapas que a gente, né, comentou. Tá? E desde já também, só quero frisar, pessoal, até Maria Antônia e Antônio Marcelo, eu ontem até passei uma mensagem, né, para os alunos, a página do SEAD está com problemas, né? A gente não está conseguindo muitas vezes acessar, principalmente o e-mail. Então, nas disciplinas, né, na própria CCC e nas outras, tem os fóruns de dúvidas. Então, se qualquer questionamento, lá no fórum de dúvidas, porque por e-mail nós não estamos conseguindo acessar. Raramente a gente está conseguindo. Então, para se evitar, né, de não
Não receber, mandei e-mail, o professor não respondeu. É que realmente a gente está com um problema. Então, já tem os fóruns. A plataforma, a gente está conseguindo abrir, tá? Mas, então, lá nos fóruns de dúvidas, ou no próprio, né, nas etapas ali, porque por e-mail, então, já fiquem, né, atentos, que não é todos os dias que a gente consegue acessar. Lembrando disso que a Marta está dizendo, eu me lembrei do seguinte: às vezes você quer entra pela Universidade Federal de Ouro Preto, Educação à Distância, e não abre de jeito nenhum. Se vocês colocarem moodle.cad.ufop.br, você consegue abrir também, tá? Não precisa entrar pela página da UFOP. Se você colocar lá moodle.cad.ufop.br, eu acho que até www.moodle.ufop.br também chega lá. Tá certo? Aí vocês podem ir direto lá, não precisa entrar pelo da UFOP, porque às vezes ele não consegue abrir. Por esse atalho a gente consegue. Nós, professores, estamos e você abre a plataforma e trabalha nela, tá? Para mandar as coisas para os professores e tal, você pode usar esse espaço. Quer dizer, uma alternativa para entrar no ambiente do Moodle, tá bom? Aproveitando também, já que, né, todos vão visualizar, que até questionei hoje, né, sobre isso. Ali entre Natal e Ano Novo, praticamente eles até vão desligar, acho que a plataforma não vai estar funcionando, a questão de aquecimento. Então, certamente se alguém tentar acessar e não conseguir, é porque entre Natal e Ano Novo. Mas a partir do dia 4, eu sei que é recesso escolar, mas para quem está se formando, né, gente, é um tempo que tem que se aproveitar. Então, eu estarei cutucando, né, no modo de dizer, chamando meus orientandos para aproveitar esse tempo. Eu estarei aqui, né, voltando de viagem, porque são 2 semanas que a gente pode adiantar muita coisa. E aí a plataforma já vai estar normal, o pessoal já vai estar trabalhando. Se der algum problema, a gente vai ter suporte. Mas ali entre Natal e Ano Novo, então vocês sabem que, né, fiquem sabendo que certamente não vão conseguir acessar. Só uma explicação aí, porque tem alunos que não são meus alunos do TCC, mas são alunos das demais disciplinas. Nas últimas 3 semanas, eu sou membro do comitê da universidade aqui de iniciação científica e do comitê de ética, além de ter tido alguns problemas pessoais. E nas últimas 3 semanas, 2 semanas e meia, minhas respostas não foram tão normais assim quanto sempre foram. Quer dizer, sistematicamente eu respondo todos os e-mails, todas as participações. Então, só estou explicando aqui, acho que amanhã é minha última reunião do comitê de ética, então... Aí vai entrar de férias. Aí entrando de férias, eu vou poder responder todos os e-mails, todas as participações. Tá certo, então. Da minha parte também era isso. Assim, bom Natal e bom Ano Novo. Igualmente.